Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo em ordem por aí, sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni e no vídeo de hoje eu vou complementar o vídeo da Petrobras que eu postei ontem no domingão. Esse vídeo vai à segunda, mas hoje eu gravo para vocês no domingo, dia 17, certo pessoal? Então deixa na descrição se vocês se interessam pela Petrobras. O papo foi sobre ela no domingo, tá na descrição e nos cards para vocês. Nesse vídeo especificamente, você clicou, a gente vai falar sobre petróleo, a gente vai falar sobre gasolina e a demanda, as reservas estratégicas dos Estados Unidos, também a produção da OPEC, e vamos cair aqui no cenário para o petróleo. Igualzinho o vídeo da Petro, eu vou fazer um resumão macro aqui do que eu acho para commodity, tá? E o que impacta as junior oils, as empresas privadas do setor. Depois a gente pula para o valuation, múltiplos, para a gente estudar um pouquinho dos múltiplos aqui. E aí sim, caminhamos para análise técnica. Certo, pessoal? Então o foco do vídeo vai ser você que está posicionado em PRIO, em Petro Recôncavo, em 3R Petróleo, em Enalta, tá? Você vai ter uma noção minha de quais são os descontos, quais são os alvos, tá? E o petróleo, quais são os descontos, quais são os alvos e qual é o cenário base. Então vai ajudar, espero ajudar você que é trader ou que é investidor de uma dessas empresas, tá? Ou de mais de uma, por que não? Certo, pessoal? Então o papo é sobre petróleo, seja muito bem-vindo aqui ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni, analista CNPI técnico, tá? E se você gosta de ações, não só pagadoras de dividendos, mas também ações aqui do mercado brasileiro, já considere se inscrever e pause o vídeo e deixe um comentário. Tá? Eu aqui vou recolher a minha listinha para a semana que vem. Então hoje é domingão, o dia que eu recolho aí os comentários para pegar sugestões. Então deixe um comentário aí nesse início de segunda-feira. Esse vídeo deve ser postado para vocês na segundona. Bom, sem mais delongas, pessoal, a parte macro, a parte chata para vocês aqui, que eu quero implicar. Primeiro, demanda por gasolina nos Estados Unidos em máximas históricas. Já passou a máxima de 2019, pré-pandemia, já estamos aqui numa demanda maior, tá, do que pré-pandemia. Então a demanda do país que mais consome gasolina, petróleo, etc., nos Estados Unidos, então, está em seu all-time high aqui, né? Ultimate time high. Então, sim, é o ponto mais alto, a demanda mais feroz do país mais importante aqui para o consumo e também importante para a produção, diga-se de passagem. Então, para a parte da demanda, a gente vê aqui uma pressão. Quando a gente pula para a parte da oferta, pessoal, esse gráfico feioso, e é o superior que eu quero dar um zoom para vocês aqui, mostra as reservas, o estoque das reservas especiais e estratégicas norte-americanas de 1983 até 2023. Vocês podem perceber, o gráfico acaba sendo bem ilustrativo, tá? Que essa reserva, pessoal, em 2023, agosto, está nos mesmos patamares do que estava em 1983. Então, esse boom que o petróleo teve, tá, nos estoques norte-americanos trouxe o petróleo, por exemplo, negociar a $30 o barril. Descoberta do xisto ajudou bastante. Pois bem, pessoal, da pandemia para cá, nós tivemos uma problemática bem interessante, tá? E os Estados Unidos começou então a queimar os seus estoques para conter a inflação. Agora estamos se aproximando de um ciclo eleitoral importante na terra do Tio Sam. Não acho que eles vão ao mercado de uma maneira tão grotesca e a qualquer preço. Eles querem sim repor esses estoques, tá? Porque é estratégico, como o próprio nome diz. E quando nós vamos para o gráfico de baixo, que ilustra quando o governo americano repôs estoque, quando ele retirou estoque, tá? Nós podemos perceber que pós-2022, pós-2020, principalmente 2021, tá? A retirada do estoque foi a maior já vista, tá? Nesse recorte histórico de 1984 para cá. E que recentemente, em agosto, começou a aparecer os pontinhos verdes, que é o quê? A compra. Tá? Ali próximo dos 71, dos 75, $74 voltaram a repor esse estoque, só que agora nós temos o petróleo a $90. Tá? Então no mercado de petróleo a gente tem uma demanda por gasolina nos patamares mais altos, históricos. Nós temos as reservas americanas aqui em cima em patamares baixos, tá? E um novo entrante no mercado que vai pressionar ainda mais, tá, a oferta, que é os Estados Unidos. O governo está repondo suas reservas estratégicas. Por isso que aqui eu ponho um asterisco, pessoal. Essa semana do Fed, quarta-feira, super quarta, tá? É uma semana muito, muito, muito propensa a se ter notícias diplomáticas, não sei qual outro nome eu daria, mas que envolvem Estados Unidos, Irã, Venezuela, barril de petróleo, tá? A gente deve ter, eu acredito que a simetria em setembro, segunda quinzena, para o petróleo está para baixo. Deve vir alguma notícia para acalmar os ânimos dessa commodity.
Isso é o que eu espero, tá? É um chutômetro do Brunão, porque apostar contra o Tio Sam não é muito bacana. Eles estão ali em um início de ciclo político e etc. A inflação voltou a subir um pouquinho por lá, muito comandada o CPI pelo preço de gasolina. Então eu acho que é uma semana ou talvez um mês, essa segunda quinzena de setembro, para se esperar ali, não é maracutaia, né? Mas uma fotinho ali, um aumento das exportações do Irã para os Estados Unidos, um aumento ou um baixo, sei lá, uma flexibilização dos embargos na Venezuela, sabe aquela coisa assim, para tentar colocar um pouco mais de barril de petróleo, um pouco mais de produção no mercado. Por quê? Porque quando os Estados Unidos olha para a produção da OPEC, por exemplo, vê que essa produção, diferentemente da demanda por gasolina nos Estados Unidos, essa produção da OPEC tá caindo. Tá? Então a OPEC tá bem brava aqui, ou melhor, né? Bem brava não, né, pessoal? Ela aprendeu muito no pós-2008, tá? E eu acho que isso é nítido até na comunicação, né, e na diplomacia dos Emirados Árabes e dos produtores de petróleo. Eles aprenderam que, depois de uma grande crise, tá, por mais que tenha injeção de crédito, por mais que tenha os países se recuperem economicamente, a demanda, o crescimento econômico não vem numa prosperidade muito forte o suficiente para, vamos dizer assim, chegar próximo do que foi a década de 2000 a 2008. Então, a OPEC, para produzir igual produziu pós-2008 até 2016, teria que ter o mundo crescendo muito, mas muito mesmo. Tá? E me parece que eles não querem mais atingir e não devem atingir essa produção até que nós tenhamos uma nova China, né, crescendo na manufatura, indústria, etc. Porque a economia de serviços não necessariamente vai implicar em um super boom da utilização do petróleo. Tá? Lógico que consumo, o comércio, etc., sem dúvida nenhuma, os serviços, né, acabam pressionando o petróleo, sim, mas nada chega perto de um país crescendo 10%, como foi a China de 2000 a 2008. Então, todos os produtores de petróleo, pessoal, o Brasil incluso, nas suas empresas representadas aqui no Ibovespa, a gente percebe que, olha, pagamos dividendo, não vamos investir aqui em mais refinarias, em mais minas, em mais capex aqui para aumento de produção. A gente mais quer é qualificar melhor o nosso minério, o nosso petróleo e etc. Então, isso pressiona a inflação por mais tempo do preço do petróleo. E essa é uma tese que eu tenho, que é uma tese de uma década de juros neutros dos bancos centrais do mundo inteiro, justamente porque o mundo das commodities vai ficar um pouquinho mais pressionado, não pelo crescimento global, simplesmente pela restrição de oferta. Porque este momento aqui foi muito ruim para os emergentes e muito ruim também para o OPEC. Tá? Que foi 2009 a 2016. Aí ainda tiveram o xisto americano aqui que jogou o petróleo lá embaixo. Tá? Então acho que a OPEC não vai aumentar a produção nem hoje, nem ano que vem, nem há um bom tempo. Acho que esse cenário de um pós-China, tá? Agora é um novo cenário de um pós-China que não deve ter ali um aumento gigantesco da produção. Mas aqui é Brunão, pessoal, que não é economista, tá? E nem cientista político internacional. Tá? É um chutômetro meu de uma tese para que eu monte mais ou menos posição em relação a empresas de commodities, por exemplo. É uma tese compradora para empresas de commodities, não necessariamente para o ciclo de preço, para ganho de capital, mas com certeza para dividendos. Né? Essas empresas devem ser vacas leiteiras de maneira menos cíclica. Tá? Elas devem pagar mais dividendos por mais anos, porque o preço das commodities tendem a ser dessa vez mais controlado pela oferta do que pela demanda. Nós tivemos de 2009 a 2016, 2016/17, preço de commodities sendo muito impactado ali pelo excesso de oferta. Então foram lá para baixo. Agora não. Agora eu acho que o preço de commodities tendem a ter uma pressão compradora natural, independente do crescimento do mundo ou não, porque a restrição de oferta está mais rápida. Tá mais exata ali e estamos criando cartéis, né, vamos assim dizer. O BRICS ganhando força, por exemplo, nada mais pessoal, do que um protecionismo dos países produtores de commodities, que tem a sua justiça, sem dúvida nenhuma, porque produzir commodity polui, é difícil, é complexo, acaba viciando a economia do país ali, de certa maneira. Então, acho que tem que ter uma certa inflação, sim, nas commodities, e esse papo todo é construtivo, então, o petróleo. Porém, contudo, entretanto, pessoal, para setembrão, segunda quinzena, como eu falei para vocês, deve acontecer uma narrativa anti-petróleo. Minha opinião, por narrativa mesmo, eu digo,
tio Sam falando, opa, não, vamos fechar um negócio aqui com Venezuela, com o Irã, vamos aumentar a nossa própria produção interna. China, que estocou petróleo, pode começar a vender esse petróleo, estocou petróleo russo, pode começar a escoar esse petróleo russo. Enfim, algum coelho da cartola, eu espero. Então a simetria está um pouco negativa para mim, e eu tenho alvo em 93,80, pessoal, e já tocou. Estamos negociando a 94,21, tá? Se você tá cético como eu, que o petróleo vai parar nessa região vermelha aqui e vai ceder até, no meu ponto de vista aqui, os 87,44, tá? Os 81,76, talvez, mas principalmente 87,44, tá? Bom, você então diminui, né, os aportes nas Junior Oils e talvez se investe também na Petro, né? A Petro deve acelerar os ganhos, porque quanto mais o petróleo lateraliza, mais a Petro sobe, né? Porque aí não tem mais a Abicom ali para pegar no pé dela. Então é importante essa noção de que tecnicamente no curtíssimo prazo eu acho que o petróleo cede pela simetria de fluxo de notícias que deve vir. Temos reunião do Banco Central americano, importante, tá? E possivelmente aí, né, algum tipo de notícia mais pró-Biden, vamos assim, porque ele apanhou bastante com essa subida do petróleo recentemente, tá? Então eu diria nesse tom, né, eu ficaria um pouco mais cauteloso nas compras das Junior Oils, enquanto que a Petrobras tem caminho livre para subir, na minha opinião. Errei, pessoal, o petróleo vara aqui, ó, e de fato passa os 95,10, e os 93,80 já passou, os 96,90, tá? 98,1 já nem considero mais uma resistência. A gente vai falar de petróleo, pessoal, neste bloco aqui, tá? E aí sim a gente depende de mais um reajuste da Petrobras. A gente começa também a impactar a inflação por aqui, tá? A gente depende de um dólar despencando, tá? Para não ter tanta inflação, porque esse cara sim gera inflação para nós também. E aí há a necessidade da Petrobras reajustar para a gente ter um pouquinho mais de alívio, tá? E por aí vai. Então é importante, eu acho que o melhor cenário para nós seria do petróleo estabilizando aqui, ó. Tá? E eu acho que é uma semana boa para se ter alguma notícia para acalmar o petróleo. Certo, pessoal? E o grande suporte, 87,44. Tá? Ali é a nova oportunidade para a sua Junior Oil surfar mais uma alta. Em termos de valuation, pessoal, eu destaco para você que a Enalta é a mais barata, mas é que menos tem potencial de crescimento. Tá? Então a Enalta é a mais barata no seu preço-valor patrimonial, tá? Não necessariamente. E aqui eu vou trazer o destaque para vocês. Não necessariamente no EV/EBITDA, tá? A mais barata do EV/EBITDA é a PetroRecôncavo, tá? Que dentre os IPOs recentes é a mais redondinha, tá? A Prio é a joia da coroa, mais redondinha, perdão, né? Tirando a Prio, tá? A Prio é a joia da coroa, mas a Prio é a VEG do setor. Então você não tem que comprar por valuation, você tem que comprar por realidade. A Prio já tem os seus campos muito azeitados, sua eficiência é comprovada trimestre a trimestre, quase, muito parecido com a VEG, obviamente que eu digo, na parte de eficiência operacional, cada vez a mais azeitada, tá? Então a Prio é o cavalo de corrida, é a sua empresa de crescimento, tá? Porque consegue ter mais eficiência dentro do mesmo polo já maduro que ela comprou há um bom tempo, e é uma empresa sem alavancagem, tá? Sem uma alavancagem preocupante, tá? A menos alavancada hoje é PetroRecôncavo. Então, entre PetroRecôncavo e 3R Petróleo, a mais redonda é PetroRecôncavo, tá? A que o mercado inteiro comenta e foi meu trade de agosto, tá? Foi 3R Petróleo, tá? E a Enalta é aquela redondinha, aquela ação que você vai olhar talvez até mais para dividend yield, ela costuma pagar dividendos, tá? Tem ali os seus postos já estabelecidos e sem grandes notícias por ali. O problema da Enalta foi a antiga governança, né, que é a Queiroz Galvão, mas se não me engano foi até diluída recentemente. Tá? O setor como um todo, pessoal, e o Brasil tem destaque. Tá? É um setor com muito destaque, porque o Brasil agora não só está na rota de exportação de petróleo, o Brasil também pode ser um parceiro comercial importantíssimo para os Estados Unidos, então é mais uma notícia positiva, tá, para o setor. É o maior produtor da América Latina hoje, passando o México, então aqui não tem como você cutucar muito e ser pessimista com o setor. Acho que vai muito bem. A Prio é a melhor qualitativamente, né? O ROIC de 20%, PetroRecon, como eu falei, né? Redondinha também com ROIC de 18,86%. Certo, pessoal? Quando a gente vai aqui para análise técnica, rapidamente eu vou falar para vocês. Prio, qual que é o alvo? 52,78, tá? 52,78 é o alvo 1, alvo 2 um pouco mais tardio, 63,45. Agora, se eu acertar, como elas são mais sensíveis ao preço de petróleo, o petróleo voltar aos 87, pessoal, pelo menos, qual que é o desconto da Prio? Tá? A Prio é 41,43. Tá? Aqui é o principal desconto que eu tenho de curtíssimo prazo. Depois a gente só vai ter a região dos 34. Tá? Dos 34 e dos 41, o alvo vai continuar sendo o mesmo, pessoal. 52,78.
6345, tá? É o ciclo da eleição. Então é esse ciclo que eu estou olhando aqui para projetar os alvos, beleza? E a Prio cai, quando cai 35, 30, 33%, 32%, tá? Então caso ela caia 30%, pessoal, não é para panicar, né? É a oportunidade, tá? Se ela ceder 30%, pessoal, a partir do momento atual, eu vou gerar um alvo aqui para vocês, a partir da máxima feita agora, estamos falando aí de uma companhia que vai para os 32,91, tá? Então, essa região dos 34,30 é a região ali mais forte de suporte, mas está bem distante nesse momento. Então, 41,43 seria o primeiro suporte para caminhar aos 52,78, depois 63,45. Petro Recôncavo, pessoal, bateu no suporte? Eu acho que sim, 21,13, tá? É a empresa redondinha, tá? Então já tocou nos 21,13, agora só tem o suporte lá embaixo, em 18,44, 17,87. Acho difícil, não é cenário base meu que vá, tá? E o seu alvo, e é o mais provável de acontecer, onde eu diminuiria os meus aportes, tá? Tá aqui, ó, 24,68, 26,5, 28,4 e o último, 29,42. Então, a partir dos 24,68 ou 70, pessoal, eu diminuiria os meus aportes. Essa seria a minha estratégia na companhia, visando aí um país que está estrategicamente crescendo na sua produção de petróleo e também na sua participação no mercado internacional. Para todas as Junior Oils, inclusive para a Petrobras também, eu faço os super ciclos, tá? Petro Recôncavo do seu IPO, pessoal, o super ciclo acaba em 39,29, 46,93. Quem acredita em recessão, pessoal, apaga toda a narrativa desse vídeo aqui, tá? Qual que é o meu cenário base para continuar achando que o petróleo é pressionado pela oferta e os países, tanto do G7 quanto os desenvolvimento, vão ter estagflação no máximo e não recessão? Essa é a minha tese. Agora, se você espera recessão, pessoal, aí não, tá? Aí a gente vai ter que remodelar aqui para olhar o copo meio vazio, que seria algo parecido com isso aqui. Tá? Eu só estou olhando o super ciclo de alta, o copo meio cheio, porque eu não acredito em recessão nos próximos 12 meses. Então é estagflação na Europa, tá? Crescimento baixo, rumando para estagflação nos Estados Unidos e a gente crescendo. Tá? Os emergentes ainda crescendo pelo corte de juros recente. Tá? Então por isso que eu estou colocando aqui os ciclos de alta para vocês em destaque. Tá? Os pontinhos estão na tela para vocês aí da Petro Recôncavo, passando aqui 3R Petróleo, pessoal. Então o trade de agosto foi basicamente esse movimento aqui, tá? AB igual a CD, terminou lá em 38,69, acho que é muito próximo aí das regiões de máxima do mês entre julho e agosto. Agora, pessoal, os descontos estão em 28,40, 28,89, 30,32, tá? E o alvo, temos um pequeno problema nos 37,84, pessoal, mas o principal alvo aqui tá dos 39,77 aos 41,27, passando pelos 40,52. Então, mais uma pernada em vermelho, tá? Todas as empresas eu estou colocando aqui os ciclos. A Petro Recôncavo, como ela tem notícias que envolvem ali envolveram o Petrobras, né? Ficou um pouco atrás, pessoal, por isso que eu estou sendo mais curtinho com ela, tem um valor nominal mais alto também, mas se você quiser mandar bala no super ciclo, pessoal, tá aqui, ó, 56,78, 66,07, tá? Tudo abaixo dos R$30 para mim é desconto, com destaque sempre sendo o IPO, tá? Mas está muito distante e não é a narrativa que eu tenho para esse ano, não é o cenário básico que eu tenho para esse ano de novo, estagflação barra crescimento e o petróleo se mantendo, pessoal. Eu não acho que ele vai voltar abaixo dos 71, eu acho que ele vai ficar ali nos 87 por um bom tempo, tá? Tem muita gente interessada em manter esse cara acima dos 70, mas não necessariamente acima dos 90. Então acho que os 80 aí são a região do petróleo. Vou voltar aqui ao gráfico do petróleo, pessoal. O meu cenário base, então, tá? Eu já compartilhei com vocês aqui algumas vezes, é 2011, 2010 a 2014. Então esse é meu cenário base para o petróleo. Tá? Eu fiquei surpreso que a queda foi um pouquinho maior do que eu imaginava, mas tudo bem, tecnicamente foi para o suporte. Agora, um retângulo. É isso que eu imagino para o petróleo em 2023, 2024, 2025, até o próximo ciclo de crescimento, ou se alguém descobrir aí uma transição energética mais rápida, ou xistos, né, da vida aí, novos produtores, que foi esse caso aqui, o xisto americano quebrou o preço do petróleo. Tá? Não foi porque o mundo começou a produzir muito, não. Os Estados Unidos entrou como um grande produtor, tá? Em nenhum momento de 2009 para cá a gente teve um grande destaque de crescimento, tá? Entre países no PIB, tá? Então realmente eu acredito que a gente não vai ter nenhum grande destaque de crescimento de novo,
tá? E dessa vez a gente vai ter um controle melhor aqui, sem nenhum novo entrante no mercado, tá? Vai fazer com que o petróleo fique por mais tempo lateral. Esse é meu cenário base. Agora nós temos o piso dessa lateralização, mas ainda não sei o teto, tá? Eu acho que o teto para setembro já chegou, tá? E para o ano a gente tem um pouquinho mais. Deixa eu pôr os meus estudos aqui. Para o ano a gente tem um pouquinho mais, lá para o semanal. Para o ano a gente tem um pouquinho a mais, que é o 103 ali, né? O 103, 106 e o 111,61. É o último alvo que eu tenho para o ano. Tá? E depois volta para os 87. E a gente vai sempre olhar, na média dos últimos 12 meses, um preço mais próximo dos 87, dos 85, tá? Dólares. É isso que eu espero para o petróleo. E aí eu estava falando da PetroRecôncavo, a última é a Enalta, pessoal. Então a Enalta tem mais dados, né? Ela é mais antiguinha na bolsa, desde 2011. Ela pegou toda essa queda do petróleo, né? Que eu mostrei agora. Importante. E agora, no cenário de estagflação, copo meio cheio também, tá? E ela já cedeu, tá? Aqui as suas demandas vendedoras já foram completas. Então, nesse momento, pessoal, o que eu tenho aqui? A IPO é sempre o desconto, tá? O preço de IPO, deixa eu clicar aqui. Dos 13,77 aos 11,74, tá? 12,13, 11,22 são os suportes atuais. 9,67 também é a melhor oportunidade, caso dê essa oportunidade. Numa recessão, por exemplo, pode vir aqui aos 9,67. Tá? E aí, pessoal, nesse momento, a Enalta já está justa, tá? Então já diminuiria um pouco dos aportes para o curtíssimo prazo. Para quem é holder, estou olhando aí para os 30,78 e para os 29,52. Tá? Então tem chão ainda até lá. Preço de corte aqui está mais ou menos na atualidade. Mas dá para você diminuir não muito a sua posição, aí, os seus aportes. Acho que está no meio da subida. Se você está com copo cheio, que nem eu, né? Pelo menos os 19,45 para outubro aí. Seria alvo, setembro e outubro, tá? Estamos no meio de outubro. E aí sim, a partir dos 19,45 ela pode retornar aos 14,99, tá? E a partir dos 14,99 a Enalta volta a ter desconto para mim, com o creme de la creme sendo o IPO, sempre. Beleza, pessoal? Então, vídeo aqui de todas as Junior Oils. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, boa semana. Tchau, tchau.